Gente, eu não costumo ficar nervosa nesses eventos, mas eu estou nervosíssima. Por algumas razões. Primeiro, porque, às vezes, né, Jefferson, as audiências elas são anônimas, né? E no escuro, assim, você não vê a cara das pessoas. E essa experiência que a gente está tendo é uma experiência de intimidade, né? Então, você acorda, toma café, vai dormir, vê o bolo cor-de-rosa, tudo junto. Para quem viu, eu vi. E então a gente acaba. Eu conheço um pouquinho cada um, de onde veio, alguma coisa assim, consegui interagir com algumas pessoas, então a gente se sente mais responsável. Né? Bom, além disso, eu estou num lugar um pouco espinhoso, porque eu não sou entrevistadora, repórter, enfim, jornalista, e eu estou num lugar de fã incondicional. Então, eu vou fazer perguntas de fã, espero que isso sirva para uma parte da plateia, para as pessoas que já têm um percurso literário, um trabalho aí com a literatura, com línguas, vão ficar decepcionados, mas aí tem 45 minutos para vocês levantarem a mão e perguntarem coisas que realmente vão fazer a diferença. Mas, para mim, eu estou no lugar de fã e quero fazer as minhas perguntas nesse lugar. Mas eu preciso começar fazendo um comentário aqui sobre de onde eles vêm, no qual o Jefferson escreve o seguinte, que eu achei muito importante fazer isso, sabe? Eu sempre achei que alguns nomes não cabem a crianças e jovens, porque soam antigos. Por exemplo, eu nunca conheci crianças que se chamassem Vera, Odete ou Geraldo. Então, em nome de outras Veras que estão aqui, que eu já conheci pelo menos uma, Odete e Geraldo. Obrigada, Vera. Estamos juntas, tá? A gente teve infância, mas é verdade. Mas ninguém chamava a gente de Vera. Eu, no meu caso, era Verinha, Veroca ou Verusca. Né? Então, realmente, é um nome pesado para quem é criança, mas a gente está junto. Queria dizer isso, porque era importante, já que você... Depois você vai falar do Odete também, antes, né? Na Estela... Estou nervosa. Estela Sem Deus também aparece a Odete, uma figura importante. Então, o Jefferson ele nasceu no Rio de Janeiro em 77, hoje vive em São Paulo e Porto Alegre, é doutor em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul e foi professor visitante da Universidade Brown, nos Estados Unidos. É autor de Estela Sem Deus, de 2018, O Avesso da Pele, de 2020, que venceu o Prêmio Jabuti e foi alvo de censura, um episódio importante, né? E teve, lamentável e importante, e teve os direitos vendidos para Portugal, no caso, A Avesso da Pele, Itália, Inglaterra, França, Suécia, China, Eslováquia, México e Estados Unidos. Eu fiz uma listinha de perguntas, que eu vou ter que tirar daqui. Eu já entrevistei o Jefferson para o podcast O Estranho Familiar e sei que não é exatamente a Socorro, né? Ontem você teve uma moleza, né, Jefferson? Porque você perguntou, a Socorro tomou conta, foi maravilhoso. Então, eu vou te ajudar aqui com as perguntas para a gente das coisas que me interessam, tá? Eu gostaria pessoalmente de saber um pouco desse teu percurso com a escrita na tua história, assim, no começo da tua vida, assim, como criança. Como é que você foi se havendo com os livros? E como é que você foi se havendo com escrever livros? Nessa passagem, como é que é isso para você? Bom dia a todos. Alegria vê-los nesse momento. Como disse a Vera, né, a gente tem partilhado aí de momentos de intimidade. Né? A gente, uma hora vê na piscina, outra hora vê tomando banho de rio, outra hora vê com colete, sem colete. Né? Então, cria uma outra relação, né? E obrigado pelo convite do Navegar é Preciso, obrigado Gil, obrigado Samuel e a todas as pessoas que fizeram isso aqui acontecer. E sobre os nomes, Vera, tem uma questão geracional, né? Tem uma questão também dos nomes da moda. Agora, na minha segunda paternidade, eu tentei fugir do Enzo da época, né? Do Enzo e da Valentina da época, né? E aí ficamos eu e Tayane fazendo pesquisas e procurando nome, não sei o quê, e aí chegamos no Theo, e a gente descobriu que o Theo é o novo Enzo, né?
Vocês transformaram o Theo no novo Enzo, Porque o que pode eu já ser? vi de Theo, assim, né, a gente achou que estava super diferente, diferentão, mas não, né? E ainda para terminar, ainda encontramos com o Leandro Carnal, né, umas semanas atrás. Aí ele perguntou qual era o nome, a gente disse Theo. Aí ele disse nada mais, nada menos do que Deus, né? Aí eu disse para ele, bom, eu não esperava menos, né, do meu filho. E aí a coisa foi escalando. É melhor parar por aqui. Mas sobre a minha infância, em relação aos livros, né, enfim, não tive uma proximidade com os livros. Foi uma coisa que demorou bastante tempo, né, então eu não tenho assim uma história glamourosa ou aquela história de que eu sempre quis ser escritor, né. Eu cheguei na escrita literária porque eu queria escrever, né, e não porque eu queria ser escritor. Isso faz uma diferença, né. Havia uma necessidade de escrever, principalmente nos meus diários. Então, até hoje eu ainda escrevo em diários, mas na adolescência, ali pelos 12 anos, eu comecei a escrever em diários, algumas historinhas inventadas, poeminhas, mas nada que eu possa considerar efetivamente literatura, né? E era uma necessidade mais para conseguir fugir de uma realidade que era muito dura para mim. Então, a escrita, na verdade, me permitia frequentar esse espaço do sonho, da fantasia, da invenção, da imaginação. Me ajudava a suportar o dia a dia, né? E só depois, aí, com meus 30 anos, é que eu começo a escrever, né? Assim, escrever literariamente, com consciência literária. E eu vou publicar o meu primeiro livro aos 33 anos. Então, eu me torno leitor literário aos 24, 25 anos, mas eu escrevo mesmo a partir aí depois dos 30 anos é que eu começo a escrever. Então, em termos de escrita e de convivência com o livro, eu tenho uns 20 e poucos anos assim de escrita e convivência, o que é pouco tempo, né? Assim, se você for julgar as pessoas, os escritores ou pessoas que gostam, né, de literatura, é pouco tempo. Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei, né, na leitura e na escrita. E se assumir escritor, né, nessa passagem tardia, né, no teu ambiente, né, porque a gente ouviu muito essa fala, né, você escreve, ótimo, maravilha, mas vai fazer algum trabalho de verdade? Isso daí é outra coisa, é um hobby. Você pode até ganhar um prêmio, mas como é que foi esse entorno, né, na tua recepção como, olha, eu sou um escritor, assumir esse lugar? Eu não assumi ainda muito bem, não, porque esses dias eu estava lendo um livro da Virginia Woolf. É um livro, enfim, que eles adaptaram para um público infanto-juvenil, mas tinha uma frase lá muito interessante que ela dizia o seguinte, né, que a profissão dela não era escritora, a profissão dela era a literatura, né? Então, eu gosto mais de dizer que a minha profissão é a literatura do que escritor, né? Porque escritor também impõe, né, uma certa imagem, né, uma certa imagem de autoridade, de um certo blasé, uma imagem blasé, né? Então, eu acho que eu prefiro ter essa ideia de alguém que tem um compromisso com a literatura, né, em tudo que ela envolve, né, seja na escrita, na leitura, na própria formação de leitores, na formação de bibliotecas, né, ou seja, tudo isso que... Então, acho que nesse espaço eu me sinto melhor, né, do que ser tratado como escritor, embora eu saiba que é necessário, né, você ter... É mais popular, né, você dizer que é escritor. E eu já estou colocando nas fichas de hotel que a minha profissão é a literatura. E os funcionários ficam meio... Né, bom, não existia profissões antigas, né, e agora tem novas profissões, então a minha profissão agora é literatura. E você começa, então, escrevendo esses diários, parece a ver com a tua experiência pessoal, e depois você vai, de alguma forma, e tudo que eu estou falando aqui é em forma de pergunta, tá? Por mais que possa parecer alguma afirmação, porque, lendo, a impressão que a gente tem é que você também está acompanhando os diários desses personagens, né? Então, tem toda uma rotina de se haver com a violência, de toda uma rotina de se haver com escolhas, toda um percurso que a gente vai acompanhando mesmo ao longo do tempo, bem próximo, né?
Me conta como é que você... Eu tenho uma questão que é assim, você consegue reconhecer um tema que te persegue? Né? Porque a gente diz que a gente persegue alguns temas, mas, na verdade, eles que estão ao nosso encalço, né? Nos obrigando a escrever. Você sente um tema que te persegue na tua literatura? Eu não sentia, mas depois de 4 livros, eu comecei a identificar, né, que os meus personagens perseguem, né, alguma coisa. E eu vinha pensando justamente nesse projeto, né, o Navegar é Preciso, e na frase Navegar é Preciso, que que foi dita, né, por um general romano, o Pompeu, 1 século antes de Cristo. E ele dizia, né, então navegar é preciso, viver não é preciso, né? Então dá aquela ideia de que a navegação seria tão importante mais do que a vida. E aí, em 1914, o Fernando Pessoa pega essa mesma frase e dá uma outra dimensão, né, uma dimensão metafísica para os portugueses, né, no livro Mensagem, em que ele diz a mesma coisa, né? Então navegar é preciso, viver não é preciso. Mas se a gente for pegar esse verbo preciso, né, e trocar, ao invés de necessidade, e colocar para precisão, né, ou seja, navegar é preciso, no sentido de que a navegação tem instrumentos que fazem com que a gente chegue às 2 horas lá na comunidade, né, ou seja, a gente consegue ter esse cálculo, e que viver não é preciso, ou seja, viver não tem essa precisão toda, a gente tem uma outra dimensão, né, uma dimensão em que na vida não cabe esses cálculos, né, de precisão. E, portanto, se não há esse cálculo de precisão, a vida é imprevisível por natureza, né? Então, por mais que a gente tenha esse futuro calculável, ou seja, ao meio-dia nós vamos almoçar, né, mas a gente sabe que pode ser meio-dia e 1 ou meio-dia e 2, ou pode ser que eu nem almoce. Então, tem uma série de variáveis dentro desse futuro possível. E essa imprevisibilidade da vida acompanha os meus personagens num contexto muito específico, que é a experiência negra, né? Então, além de toda essa imprevisibilidade da vida, existe também essa autoinvenção dentro desse contexto violento, nefasto, né, que é o racismo. E o que eu estou dizendo está ancorado, primeiro, num filósofo que eu gosto bastante, né, que é o Spinoza, e depois nos filósofos existencialistas, né? O Spinoza mais no sentido de entender o que era liberdade para ele, né? E a liberdade para ele, assim, trocando em miúdos, seria uma ética pessoal no sentido de ser fiel à sua própria invenção, aquilo que você inventou de si mesmo. E essa fidelidade àquilo que você inventou de si mesmo seria a liberdade, né? E ele diz uma coisa também interessante, que está no Estela Sem Deus, né? Tem até uma frase que diz que a mãe precisa administrar a tristeza, que é um pouco a proposta do Spinoza, né, de tentar administrar a tristeza. E o que significa isso, né? Significa que, quando a gente cria imagens como consequência de um mau encontro de corpos, né, que é o que ele vai dizer, os corpos seriam, na verdade, tudo que nos rodeia, né? Então, pessoas, natureza, enfim, tudo que nos rodeia seriam esses corpos, né? Então, a alegria seria essa consequência desse bom encontro. E quando a gente não tem um bom encontro, gera a tristeza, né? E para evitar essa tristeza, nós adiantamos a imagem da consequência desses encontros. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que está lá com seus 100 anos, né, está chegando aos 100 anos, ela está doente, já foi hospitalizada, já viveu muito tempo, e a gente começa a criar essas imagens, né, para que depois, quando essa pessoa vier a falecer, a tristeza não seja tão intensa. Então, é uma forma de administrar a tristeza, seria justamente você criar essas imagens para que você não sinta essa dor. Obviamente que a vida não funciona assim, né? Ou seja, a todo momento, o nosso encontro com o mundo, ele nos causa uma tristeza. Então, para o Spinoza, essa liberdade seria justamente ter uma alegria ativa, ou seja, você conseguir se alegrar consigo mesmo. Então, a minha alegria não tem a ver com o copo de vinho que eu estou tomando,
Mas esse encontro do vinho com a minha experiência, com o gosto que ele produz, com o barato que ele me dá, né, assim, com aquela sensação de leveza, e aí, a partir dessa alegria, é que eu consigo conquistar essa liberdade. Bom, a gente pula para os existencialistas, né, com o Sartre, Camus e Heidegger, enfim, Kierkegaard, que vão falar também de uma questão da liberdade de uma outra forma, talvez de uma maneira mais intensa, né, dizendo o seguinte, que a nossa vida não tem uma finalidade, né, e que, por não ter uma finalidade, a gente precisa se autocriar, a gente precisa criar um sentido para a nossa própria vida. Então, há pessoas que acham esse sentido na religião, outros acham na literatura, enfim, cada um vai encontrar o sentido, né? E, no caso dos meus personagens, o sentido que eles perseguem está muito atrelado ao conhecimento, né? Então, desde o Beijo na Parede, eu tenho o João, que é um personagem de 11 anos. Ele é mal alfabetizado, ele não sabe ler muito bem, mas ele anda com um livro do Dom Quixote embaixo do braço, né? Porque uma vez ele escutou um professor dizer para ele que o Dom Quixote era importante, contou ali uma história sobre o Dom Quixote, e aí ele entende que naquele livro tem alguma coisa importante, e mesmo que ele não saiba ler direito, ele anda com esse livro para cima e para baixo, né? No Estela Sem Deus, né, a gente tem uma menina de 13 anos, negra, que quer ser uma filósofa, né, que mora na periferia, né, e que quer ser uma filósofa não no sentido do mundo de Sofia, né, de alguém que recebe cartas de um filósofo e vai tendo aulas, né, de história da filosofia, mas de uma menina negra que olha para as mulheres da sua família, as mais velhas, e percebe que ali há uma sabedoria, ali há uma filosofia, e ela vai se constituindo, né, enquanto mulher, né, enquanto filósofa. E chegamos no Avesso da Pele, em que o Henrique, né, que é esse personagem, um professor negro, que leva a literatura para os seus alunos, e ele quer convencer os alunos a acreditar nos livros, né? E ele vai fazer isso até o fim da vida dele. E aí a gente chega no De Onde Eles Vêm, em que também há essa perseguição pelo conhecimento, no caso do Joaquim, que entra na universidade pelo sistema de cotas raciais, já é um leitor, é alguém que persegue os livros, persegue a literatura e acredita justamente que os livros podem causar uma mudança na vida dele, mas não só em termos sociais, mas em termos existenciais, né? Então, o De Onde Eles Vêm talvez seja o livro mais existencial que eu tenho escrito dos 4 livros, né? A Estela me chama muita atenção, porque já me chamava atenção o lugar das... Eu já comentei isso com você, né, o lugar das mulheres na literatura do Jefferson, mas se colocar como narrador, eu queria te ouvir um pouquinho, estar na pele da Estela, de onde que surge isso? Falar em primeira pessoa, em nome de uma mulher. Onde que você fez essa... O Estela, especificamente, foi fruto de uma crise existencial, assim, se eu tinha o direito, né, de criar uma personagem em primeira pessoa, e partiu de a ideia de contar a história da minha própria mãe, né, a história... a minha mãe tem várias histórias incríveis, e ela hoje é uma cartomante, e ela se diz cartomante/vidente, né? E já atendeu muita gente famosa, aí, ministros, ex-presidentes, assim. Então, ela tem uma vasta experiência. E eu queria contar a história dela de como uma menina lá do Rio Grande do Sul, que sai de Porto Alegre aos 16 anos e vai morar no Rio de Janeiro, se torna uma cartomante, né, como ela se tornou. E aí eu fiz entrevistas com ela, sem ela saber que eu estava escrevendo o Estela, né? E eu esqueci que a minha mãe costuma ler jornais. E aí um dia ela leu uma entrevista minha dizendo que eu estava escrevendo um livro inspirado na vida dela. E aí eu fui almoçar com ela num domingo e ela estava com a cara fechada.
E aí ela me disse: por que você não me falou que você estava escrevendo um livro sobre a minha vida? Não, mas é porque eu queria fazer uma surpresa, né? E aí, depois daquele dia, ela parou de me contar as coisas interessantes da vida dela. E aí eu comecei a inventar. E aí surgiu Estela Sem Deus, que tem e não tem nada a ver com a minha mãe, porque de cartomante virou filósofa, né? Que foi essa personagem. O uso da primeira pessoa tem a ver com um estilo, um estilo confessional, um estilo que emula uma intimidade também com o leitor. É também uma forma de quase pegar o leitor pela mão e dizer: participa da minha vida também, né? Só que essa vida não é a minha, Jefferson, e não é a minha da minha mãe. Às vezes eu recebo consolo das pessoas dizendo: que pena que aconteceu isso com seu pai no Avesso da Pele, né? Aquilo que você escreveu para o seu pai, né? Foi tão bonito. Assim, eu fico comovido que as pessoas acreditem que, de fato, o pai do Avesso da Pele seja o meu pai, mas não é, né? Assim, é uma invenção. O meu pai está vivo. Inclusive, a primeira vez que disseram para mim que meu pai estava morto, eu levei um susto, né? Porque então, eu acho que tem essa ideia de credibilidade e desse pacto que a gente faz com o leitor, né? Que aí é a diferença da mentira para a ficção, né? Na ficção, você tem esse pacto com o leitor, né? A mentira não. A mentira, alguém sai perdendo. Alguém não fez esse pacto, né? Alguém esqueceu de dizer, né, que de fazer as negociações necessárias. E na ficção, não, né? Eu estou lendo agora um livro chamado Matei um Cachorro. Matei um cachorro na Eslováquia, eu acho que esse é o título. Na Romênia. Matei um cachorro na Romênia, é o título do livro. E quem narra a história é um cachorro, né? E aí você precisa fazer esse pacto, né, e entender e levar aquilo a sério, de modo que você vá até o final da leitura. E no uso da primeira pessoa também é esse pacto de sinceridade que eu faço. Na verdade, é uma imitação de sinceridade, né? Ou seja, uma manipulação dessa sinceridade para que o leitor, de fato, acredite e vá até o final da leitura, né? Então, mas nessa posição, você teve alguma coisa mais difícil de escrever sobre, desde essa perspectiva feminina? Alguma coisa que você teve... Porque tem uma anedota do Chico Buarque que, durante a escrita, acho que do Estorvo, não sei, ele chama uma filha e fala: me explica uma coisa aqui, como é que vocês fazem isso, né? E ela explica, enfim, ele romantiza, faz do jeito que ele quiser. Mas você teve alguma coisa... Porque é muito impressionante, né? Quem já... bom, spoilerzinho básico, né? Quem já teve que saber com a experiência do aborto, né? Com a primeira relação, com a menstruação, com a cabeça de mulher, né? Ou as experiências que uma mulher... Você teve alguma coisa que você teve que atravessar aí? Eu tive... foi o livro mais longo, né? Ele demorou 5 anos para ser escrito. Eu estava muito entusiasmado no início. Aí fiz uma primeira versão em torno de 1 ano e meio. E aí eu dei para ler para uma ex-companheira minha e para mais 2 amigas. E, ao término da leitura, elas disseram: você não vai publicar isso, né? Porque está muito ruim, está cheio de estereótipos. Amigo é tudo, né? Rastro. Não, ainda bem que eu tive essas amigas que me disseram: você não faz isso com a sua vida, né? E era um livro com muitos rastros, assim, machistas, estereótipos, o modo como... por exemplo, tem uma cena, essa é bem emblemática, né? Tem uma cena no Estela Sem Deus, que é a primeira transa da Estela. E, na primeira versão, eu tinha colocado assim, que eles têm a primeira transa, né? E aí ela acorda assim, abrindo as cortinas, o sol maravilhoso entrando, e ela muito satisfeita, não sei o quê. E aí a Nani, né, que é uma amiga minha lá de Porto Alegre, ela falou: Jefferson, você colocou todo o imaginário masculino, né, no que seria a primeira noite de uma mulher, né? Então, assim, tira essa cena, né? Não põe isso e tal. E eu fiquei pensando nisso, né? E eu estava afastado também da terapia. O livro foi um dos motivos que me levou de volta para a terapia, né? E aí resolvi uma série de problemas que não tinham a ver com o livro, né? Mas com a minha própria experiência, minha própria trajetória.
Tanto que chegou um momento em que a minha terapeuta disse que a terapia era minha e não da Estela, né, porque eu não parava de falar da personagem. E aí eu reescrevi essa cena, né? E aí eu reescrevi essa cena, enfim, colocando de maneira muito o que seria mais realista, né? Ou seja, que não seria uma noite nem tão boa e nem tão ruim, né? E aí ela termina a Estela, né? Termina essa cena no chuveiro, com a água quente caindo nos ombros e ela dizendo que aquela sensação foi muito melhor do que a transa que ela teve, né? Então foram essas mudanças que eu fui fazendo de perspectivas, né? Eu cheguei a fazer uma pesquisa no hospital de clínicas. Eu conversei com médicas e enfermeiras para saber como uma mulher é recebida, né, quando ela está no processo de aborto, das violências que acontecem nessa recepção, das ameaças que acontecem, né? Entrei em fóruns de discussão também sobre o aborto. Então foi uma pesquisa extensa. Conversas com a minha mãe, com as minhas tias, com a minha avó que ainda estava viva, com a minha irmã. Então foi de fato um processo de investigação e que me modificou, assim, né? É um livro que me deu uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo, né? E eu continuo aprendendo com a Estela ainda, cada vez que as pessoas me trazem coisas, né, do livro. Homens, leiam, por favor. É realmente impressionante o que você conseguiu escrever lá. Agradeço a todas as suas amigas. Você não ter passado o perrengue que você passaria, né? Mas também do que você foi capaz de escutar delas, porque elas poderiam te falar tudo e você não ter conseguido transformar isso na literatura. Então, Estela é muito emocionante mesmo e muito importante. Mas todos são. Só que eu vejo, porque no fim eu fiz ao contrário, eu li Estela por último, e vejo a onipresença das mulheres nos teus textos, mesmo quando o protagonismo é masculino. Isso é muito, muito interessante. Eu gostaria que você falasse sobre isso. A gente tem na história da literatura esse protagonismo predominantemente de homens, e quando as mulheres aparecem, né, como protagonistas, elas aparecem a serviço dos homens, né? Isso é fruto também das minhas pesquisas, né, que eu fui fazendo no mestrado, no doutorado. Fui entendendo também a importância de criar personagens que não caíssem, né, nesses estereótipos. Tem uma música eu não sei se é do Gil ou do Caetano, né, que acho que é Super-Homem, né, que fala sobre essa relação, né, não sei se alguém é do Chico, é do Gil, né, que é uma música muito bonita, né, e que fala justamente eu achava no meu mundo masculino que tudo estava resolvido, né. E aí quando ele começa a olhar para essa parte feminina, aí que o mundo se completa e vai se modificando, né? E aí ele diz no final: quem dera que o super-homem viesse nos restituir e mudar o mundo por causa da mulher, né? Então há uma inversão aí, né, de perspectiva, e é o que eu adotei na minha literatura, né? E, assim, não de modo tão consciente, mas eu acabei adotando isso na minha literatura. E talvez de onde eles vêm isso esteja mais evidente, embora eu tenha o Joaquim como esse personagem protagonista, mas ele é rodeado, né, por essas mulheres, e vai mostrando também que esse personagem negro periférico também recebeu a herança patriarcal, né? Não é o fato de ele ser alguém que sofre a opressão que ele também não é capaz de exercer a opressão no outro, né? Então, quando há esse cruzamento entre gênero e raça, e eu tomo todo o cuidado também para não oferecer instrumentos para uma branquitude, né, e para que essa branquitude diga, olha, viu como é que é, né? Não é nesse sentido. É no sentido de oferecer uma complexidade aos personagens negros para que eles tenham justamente essa possibilidade de exercer a sua humanidade, né? Para que eles também tenham um direito à contradição, eles tenham um direito também às falhas, né?
Então, os personagens negros e as personagens mulheres negras também, né? Na Marta, do Avesso da Pele, ela não é uma grande heroína. Ela é uma mulher que tem as suas falhas também, tem as suas contradições, né? E assim por diante. Eu acho, assim, é maravilhosa. Isso daí é incrível que você faz, porque você coloca que esses sujeitos estão numa situação de opressão, mas eles não estão colocados como vítimas, né? Não tem vitimização da parte do sujeito oprimido. Então, e essa é uma diferença importante hoje, que as pessoas confundem, né? Que o direito a reclamar, a denunciar as violências vai sendo chamado de mimimi ou qualquer coisa assim, porque a pessoa estaria se vitimizando. E aí a gente tem uma passagem de onde eles vêm que a avó ela surrupia umas coisas do supermercado, né? E assim, aí você pega uma das cenas icônicas das violências que são cometidas nesses estabelecimentos, inclusive com casos de morte. E, de fato, ela roubava, e o menino foi lá e roubou. Mas é muito oportuna essa discussão. Acho isso fundamental nos teus personagens. E eu tive a impressão, principalmente nesse, de onde eles vêm, que as mulheres são muito mais resolvidas. São personagens mais resolvidos. As mulheres negras, eu nem diria as mulheres em geral. A namorada do Joaquim, eu acho ela meio complicada, ela meio atrapalhada, né? Ela é meio atrapalhada, cheia de boas intenções. É que nem os brancos, nós brancos, né? Cheio de boas intenções, sempre pisando na bola, né? Sempre. Então é impressionante. Então é um personagem bem clássico disso, de como nosso lugar de brancos é um lugar de um equívoco permanente, como a gente tem que estar sempre de olho, sempre reconhecendo isso, naquilo que não cessa de ser ruim, né? Mas as mulheres negras, inclusive, elas dão um tom. Olha, você vai fazer isso aqui. Olha, presta atenção, eu fiz por você. Se liga, né, Joaquim? Vamos, né? Então tem tem um feminismo interessante ali. Tem um feminismo muito interessante porque ele não é nada panfletário. Ele é dessa complexidade que você apresenta, né? Eu queria te perguntar da questão da educação, né, que é fundamental, a gente sabe, mas eu queria ouvir de você. Como é que você coloca, você tendo sido professor, né, não sei se você ainda exerce o papel de professor em alguma instância, mas como é que... E a educação sendo tão fundamental, né, para a possibilidade da mobilidade social, isso sempre atravessa, né? Qual é a tua perspectiva hoje da educação? O que você pensa? Não, hoje eu não atuo mais em sala de aula. Eu saí em 2022, fiquei até 2022 trabalhando com ensino médio e ensino fundamental. Mas o meu grande público era o ensino fundamental, né, do 6º ano ao 9º ano. Então foi o que eu trabalhei aí, acho, por 15 anos. Esse era o meu público. Não parece, assim, com essa minha calma toda, né, que eu trabalhava com alunos de 12, 13 anos, né, colocando fogo na sala de aula. Mas eu acho que eles tinham respeito ou pena por mim, né, porque eu tentava ser legal com eles, e aí acho que eles queriam ser legais comigo, né. Mas foram os momentos que eu mais fui feliz, foi com essas turmas, né, de 6º ano, 7º ano, porque eu entrava na sala, por mais problemas que eu tivesse, eu esquecia completamente desses problemas, e eu era absorvido por uma energia, uma alegria, né, assim, é uma alegria todo dia eles estão alegres, assim, né? Inclusive na segunda-feira, né, às 7 da manhã. E o que eu propunha para eles, assim, eles tinham uma proatividade para fazer, assim, e eu fazia umas loucuras na sala de aula, assim, né? Toda sexta-feira, por exemplo, eles sabiam que era dia de contação de histórias de terror, né? E aí eu já chegava na sala de aula, a gente nem falava nada, eles já iam apagando as luzes, fechando as janelas, aí batiam na mesa, né? A diretora já tinha liberado para fazer barulho essa hora. E aí começava a contação de histórias, né? E a contação de histórias era meio pesada, assim, era crime e castigo, né? Só que eles não sabiam que a história era crime e castigo. Eu ficava inventando e dizia que tinha acontecido comigo na história, né? O que causava ainda mais curiosidade, né, dos alunos.
eu contei muitos clássicos assim para eles, né? Bom, aí quando eu chego no ensino médio, aí foi uma diminuição de potência, porque os adolescentes não querem saber de contação de histórias, mas é um outro tipo de aprendizado, assim, né? E passado tantos anos, né, dando aula, eu percebi que o meu trabalho enquanto professor de português não era ensinar gramática, era ensinar a formar leitores, né? Formar leitores e ensinar a formar leitores, né? Então, era isso que eu fazia. Então, chegou em dado momento que eu desisti da crase e das orações subordinadas e comecei a dar literatura, assim, disfarçada de língua portuguesa, né? Eu não sei se eu fiz certo, mas é o que deu sentido para mim e para os alunos, né? E, enfim, a gente sabe que o tema da educação é muito complexo, é difícil a gente achar uma solução, e desconfie daquelas pessoas que têm uma solução fácil, né, para a educação, como diria o Caetano. Mas ainda acredito que a formação de leitores ainda é o pilar, né, para que a gente possa, independentemente do que a gente vai fazer com a educação, a formação de leitores ainda é o que eu acho que há de mais importante a se fazer. Você gostaria de comentar, porque talvez nem todo mundo conheça, o episódio que você sofre essa censura, ou você já comentou demais em relação ao avesso da pele? Eu já comentei bastante, pelo menos acho que 1 ano e meio, né, foi março do ano passado que aconteceu o episódio, que no início eu achei que era uma besteira, assim, enfim, eu recebo tanta mensagem idiota, assim, de pessoas que não concordam com os meus livros ou com as minhas posições, né, nas minhas colunas, que eu achei que era só mais um vídeo de uma pessoa doida que estava fazendo. E aí, quando eu recebi o vídeo no ano passado, né, de uma professora lá do Rio Grande do Sul, chamando o Avesso da Pele de livro pornográfico, eu ri, assim, eu achei engraçado, e eu nem terminei de ver o vídeo, porque eu pensei, eu tenho coisa mais importante para fazer, e, de fato, eu estava terminando o De Onde Eles Vêm, eu estava na frente do computador, quando a minha assessora me mandou uma mensagem, né, com o vídeo, e eu não dei bola e continuei escrevendo meu livro. E aí, meia hora depois, a Veridiana me ligou. Aí, quando a Veridiana me liga, eu sei que é coisa séria, né? E aí ela falou da dimensão que estava tendo, e ela disse, estão até brigando aqui na minha família, né? Então, aí eu vi que, de fato, a coisa estava ganhando uma dimensão muito grande. E, dias depois, o livro começou a ser recolhido no Paraná, em Goiás, no Mato Grosso do Sul. No Paraná houve tentativas, no Rio Grande do Sul também teve tentativas, em Florianópolis também. E aí a coisa foi ganhando uma dimensão, assim, né, das pessoas se xingando assim nas redes, né? E aí veio ministros, veio entidades, professores, alunos. Quando eu vi, tinha um vídeo do Chico Buarque lendo O Avesso da Pele. Aí eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo, né? Aí a Fernanda Torres também fez uma defesa super bonita também do livro. E isso mostrou o quanto a gente aprendeu alguma coisa a responder assim de maneira forte, contundente, né, a essas tentativas de censura, mas também, por outro lado, mostrou a força, né, que as redes sociais têm em, enfim, propagar falsidades, mentiras, né, sobre o livro, e causou um efeito colateral que eu acho que é mais nocivo, porque a gente não teve uma censura propriamente dita. O que houve, na verdade, foi um movimento pirotécnico, um movimento que espetacularizou a ideia de censura, porque a nossa ideia de censura ainda está atrelada à censura da década de 1970 no Brasil, em que você tinha a recolha de livros das editoras, você tinha a proibição de venda, né? E o que a gente tem agora é um desdobramento dessa ideia de censura, que não passa pela recolha material, mas passa por um boicote ao livro, um boicote silencioso, e que acontece justamente na prática dos professores. Então, quando você tem um evento pirotécnico como esse, um professor de escola particular, por exemplo, vai pensar 2 vezes antes de adotar o avesso da pele com a sua turma, porque ele não quer ter problemas, né? Ou seja, a posição de um professor numa escola particular é muito frágil.
Numa escola pública também é frágil, né, porque ele também pode sofrer consequências. Então, me parece que o que a gente tem hoje é esse medo instaurado, né, no outro, ou seja, esse fascismo que vai tomando conta da sociedade e que não tem a ver com um Estado fascista, mas tem a ver com o meu vizinho fascista, com o meu colega fascista, que se torna um vigilante das minhas práticas. E aí esse é o momento mais perigoso, né? E eu tenho notícias de escolas em que a direção se recusa a trabalhar com os meus livros. Está lá, vocês podem trabalhar qualquer livro, mas o livro desse autor aqui não vai ser trabalhado. Mas como é que você prova isso, né? Então, eu acho que o desdobramento da censura que aconteceu com o Avesso da Pele, ele me parece mais nocivo do que a própria retirada física, né, do livro das escolas. E para quem não leu, não se iludam, não. Não é um livro pornográfico, erótico, altamente erótico. Não é. Não, eu fiquei assim besta porque não tem essa marca no livro. Não é um livro que você fala, nossa. Mas se quiserem comprar o livro por causa disso, pode comprar então, também. Então, eu ia falar assim, olha, depois não vem reclamar, porque não está ali a coisa, né? A pessoa fala, mas eu estava contando com isso. Não, desculpa, não é isso. As pessoas vão ficar um pouco decepcionadas. Então, né? Puxa, gente, não é. E o que torna a censura impressionante, porque é muito evidente, né? Não é o Diário da Anis Nin. Não é... Né? Estou tão nervosa que estou errando até as palavras. Mas tudo bem, isso faz parte. A gente está indo para o fim. Aqui, assim, é um boi para entrar, uma boiada para sair, né? Porque eu estava muito nervosa, mas estou amando te ouvir, como sempre, muito bom. E eu queria só encerrar com uma pergunta que é bem típica de quem é fã, que é a questão do teu processo de escrita, né? Como é que você faz essa tua... É como se a gente pudesse olhar pelo buraquinho da fechadura, assim, a tua rotina de escritor, como é que é? Porque eu acho que cada um tem a sua e quem ama a escrita tem interesse por isso, né? Então, cada livro que eu fiz, eu só tive 4 ideias para livro, né? E as 4 aparentemente deram certo, né? Então, eu não sou o tipo de escritor que tem muitas ideias para livros. Então, para que eu resolva sentar na frente do computador, gastar as minhas horas, as minhas células, né? Depois que eu descobri o número de células que a gente perde por hora, né, que elas morrem, simplesmente morrem dentro da gente, né? Eu pensei, aonde eu vou gastar a minha energia, né, escrevendo uma história. Então, eu preciso conviver com essa história durante muito tempo, né? E muito tempo é em torno de 1 ano, 1 ano e meio, talvez 2 anos. E se essa história me convence a tal ponto de me fazer ir para o computador escrever, aí sim, aí eu me dedico a essa história e mergulho nela assim de maneira muito visceral e corpórea também. Eu sinto uma angústia muito grande, né, enquanto eu não consigo dar um contorno para essa história. Então, assim, os primeiros meses de escrita são muito difíceis para mim. Acho que é o momento em que mais eu sinto no corpo, né? Ou seja, escrever também tem a ver com a materialidade do corpo. Você precisa estar bem para escrever, no meu caso, porque eu acho que a literatura pede o melhor de mim, e o melhor de mim tem que ser o que eu puder oferecer, né? E eu não posso estar doente, eu não posso estar mal, eu preciso, de fato, estar bem para conseguir, eu preciso estar lúcido, né, para que eu consiga escrever. Então, no ato da criação, nesse 1 ano e meio em que eu não propriamente estou escrevendo, é maravilhoso, porque você começa a imaginar um monte de coisas, né, e esse ato de criação é um ato de afirmação de vida. Assim, você está criando um mundo, você está criando uma vida. Mas aí, quando vai para o computador, assim, é um fracasso total, né? Porque tudo aquilo que você imaginou na sua cabeça, em 2 frases, acaba com tudo que você imaginou, né? Eu estou terminando de ler um livro chamado Ódio pela Poesia. Vocês já leram esse livro? Leiam, é maravilhoso, maravilhoso. E ele diz, o autor, né, que é Berner alguma coisa. Como? Ben Berner, né? E aí ele diz o seguinte, que todo poema é um registro do fracasso, de um fracasso, né?
Isso serve também para qualquer tipo de literatura. Então, tudo aquilo que a gente imagina, esse contato que a gente tem com o divino, né, em que você se coloca no lugar de Deus para criar um mundo, se desfaz quando você vai para a realidade, né, quando você vai para a materialidade da escrita. E aí o que você consegue, de tudo aquilo que você imaginou na sua cabeça, é, sei lá, 1%, 2% daquilo que você imaginou. Então, eu já escrevo sem muitas expectativas, né? Então, se alguém quer uma dica, escreva com poucas expectativas, mas com a vontade de ganhar o prêmio Nobel. É isso, né? Então, tem que criar essas expectativas na hora da escrita, mas com aquela vontade de conquistar o mundo, né? Porque se você também não tiver um pouco de narcisismo, né? No sentido de acreditar que você tem coisas importantes a dizer para o outro, você também não escreve, né? Então, você precisa também dessa dose, mas bastante mediada aí pela humildade e pela baixa expectativa. Muito obrigada. E com a paciência aqui, pelo meu nervoso de te perguntar essas coisas e pela generosidade das suas respostas, que eu gostei muito. E agora a gente passa, então, para as perguntas de vocês. Meu nome é Mariana. Essa Vera estava nervosa, eu, então, né, não vou nem comentar. Mas gostaria muito de fazer uma pergunta, né? Jefferson foi meu professor de escrita criativa. Eu sou muito grata. Acho que eu fui a única turma que ele teve a última turma que ele teve tempo de formar. Acho que agora não, infelizmente, acho que as pessoas talvez percam essa possibilidade. Mas a pergunta que eu queria fazer tem muito a ver com o que o Jefferson estava falando sobre essa posição de escritor, né, e a história, né, sua história como leitor. E uma coisa que eu acho que existe no Brasil, acho que em outros lugares do mundo também, mas muito forte no Brasil, de uma associação entre a literatura, né, os livros, a profissão de escritor, e uma elite, né, e uma ideia de riqueza, uma ideia de um afastamento. Eu acompanho muito, né, em rede social, divulgação de livros e tal, e sempre é uma coisa assim, a minha biblioteca, a livraria chique, o livro. E eu acho muito importante que a literatura chegue, como você fez como professor, a qualquer pessoa, né? E esse foi um movimento que a gente viu, por exemplo, na música brasileira, né? A música brasileira de qualidade, tem um alcance muito amplo, né? Sei lá, o Caetano pode cantar Fala que me ama, só que é da boca para fora, e ainda assim é considerado aquilo música de qualidade e chega a todo mundo, né? E no Brasil, quando um livro vende muito, quando chega a muita gente, quando tem uma recepção, né? O que eu sinto nos meios literários, que, enfim, nas pessoas que eu circulo, é que começa a haver uma crítica. É um livro, é muito popular esse livro. Esse livro não deve ter valor. E aí isso dificulta, né, na minha visão, esse acesso geral, né, da literatura. Então, eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso. Dificulta porque também tem uma ideia que capitalismo e arte não dá certo, né? E não dá certo mesmo, assim, no sentido mas agora vai entrar o meu lado marxista aqui na conversa, né? Porque a arte, na verdade, é esse fruto estranho, né? Essa síntese de desejos do artista. E esses desejos são fluxos que não cabem na codificação do capital, né? Ou seja, o capital ele precisa codificar tudo para conseguir vender. Ele precisa simplificar a vida para conseguir vender as coisas. E a arte, de modo geral, a literatura, não simplifica a vida. Pelo contrário, né? Ela extrapola a própria vida, questiona, né, o Estado, questiona o próprio capitalismo. Então, quando você tem aí um livro que começa a ser vendido, que começa a circular mais, né, que está sempre na lista, né, dos mais vendidos, ele causa uma desconfiança justamente por isso, né? Porque como, né, algo que escapa a essa ideia capitalista está justamente dentro dessa estrutura do capital. Isso é uma coisa. A outra tem a ver também com esse distanciamento
das elites, né, no sentido do que é literatura, do que é a arte, né? Há também aí uma distinção social, porque, para quem pertence a uma classe média, muitas vezes, ter essa distinção social é importante, como status, né? Então, não interessa se a pessoa leu o Grande Sertão Veredas, importa ela ter esse livro na estante dela, né? Ou seja, agora, se esse livro começa a ficar na estante de pessoas da periferia, aí não é mais essa fronteira, né, dessa distinção social, ela fica meio, enfim, distorcida, né? E a outra coisa tem a ver também com o acesso aos livros como esse objeto mágico, né, com esse objeto que poucos teriam possibilidade de chegar, né? Isso tem a ver com a nossa educação, né? A nossa educação, historicamente, não é uma população que se educou com os livros, né? Ou seja, toda a nossa educação sentimental, a nossa educação intelectual, ela se deu pela música, como você muito bem disse, né? Ela não se deu pelos livros. As nossas universidades têm pouco tempo, têm pouco mais de 100 anos. Acho que nem tem 100 anos ainda, né? As primeiras universidades no Brasil. Se a gente comparar com as universidades da Europa, em que você tem aí 5 séculos de universidades e de pessoas convivendo cotidianamente com livros. E a nossa alfabetização, enfim, década de 60, 70, eram pouquíssimas pessoas que eram alfabetizadas. Então, é um pouco cruel que a gente exija do Brasil que a gente seja um país de leitores, né? Com pouco tempo que a gente tem, com essa intimidade com os livros. Por outro lado, a gente tem essa elaboração estética que vem pela música, né? Ontem a Zélia cantou aqui, né? E, por mais que a gente passe algum tempo sem escutar a Zélia, ela canta 2 ou 3 músicas, a gente está cantando junto, porque ela fica de tal modo dentro da gente, né? E que é diferente de como o livro, de como a gente apreende um livro, né? Vocês podem apreender cenas do Avesso da Pele, mas vocês não vão conseguir aprender o livro todo, né? E na música não, na música você, né? Eu sei o Faroeste Caboclo de cor e salteado, né? Mas justamente porque vem carregado de uma musicalidade, de uma rima, né? Enfim, tem uma série de características, né, que fazem com que a gente consiga levar essa música adiante. E, para terminar, a literatura, ela não começou nos livros, né? Ela começou na oralidade, né? Ela começa no poema, nos cantos, né? Então, a música, na verdade, é esse regresso à literatura, né? E não ao contrário. O que não significa que a gente não tenha que persistir na formação de leitores de livros, mas é importante que a gente valorize o que a gente tem de melhor, que são a música popular brasileira, né? Antes da próxima pergunta, a gente está chegando numa região onde o celular vai pegar um pouco melhor. Então, a gente já tem ouvido muitos alertas. Aí, se você puder desligar, continuar nesse clima, seria importante, porque a gente já tem ouvido alguns plim, 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 né? Então, desliga aí, tá bom? Próxima pergunta. Meu nome é Cláudia. De onde eles vêm foi muito, para mim, foi uma leitura muito importante, porque hoje estou aposentada, eu fui professora numa universidade federal, e exatamente na época em que se discutia toda a questão das cotas, né? E uma coisa que, para mim, ficou muito evidente é essa questão do como as políticas sociais, eu sempre trabalhei com SUS, com políticas sociais, com sociologia e saúde, e ficou muito evidente assim, o quanto as políticas sociais são construídas em gabinetes completamente distantes da necessidade da população. Quer dizer, na medida em que esse menino, Joaquim, ele consegue, através das cotas, chegar na universidade, mas ele não tem condições de se manter lá.
né? E isso não é falta de vontade dele, não é, quer dizer, é toda a forma como a nossa sociedade se estrutura. Estava lendo O Sentido das Águas, do Drauzio Varela, e ele comenta a mesma questão em relação ao Bolsa Família, à aposentadoria dos ribeirinhos, que eles simplesmente não têm acesso, porque eles não têm como ir buscar, né? E, então, eu queria que se tu pudesse falar um pouquinho dessa crítica, como é que se constrói essa crítica em relação às políticas públicas, seria interessante. Obrigada. Bom, essa crítica só foi possível depois de 10 anos da implantação das cotas nas universidades, né? E também depois de ter feito uma avaliação se era possível fazer uma crítica como eu me propus a fazer, sem que tirasse o mérito da política pública, que, para mim, foi uma das mais importantes que o Brasil já teve, colocar pessoas negras na universidade, pessoas periféricas. E acho que hoje eu estou aqui, ou o Itamar, ou a própria Eliane Alves Cruz, né? Ou seja, autores negros estão circulando, estão lendo, estão sendo lidos justamente por políticas públicas como essa, né? Eu só fui descobrir que o Machado de Assis era negro no meu doutorado e faz pouco tempo, né? Então, foi uma revolução silenciosa. Hoje, em qualquer universidade que você entra, universidade pública, você vê que há uma diversidade muito maior do que anos anteriores. Agora, a gente precisa lutar para que a gente tenha docentes negros, né? Há poucos professores negros nas universidades. E, claro, que toda a política pública em larga escala ela vai ter problemas, né? O que não invalida a própria política. Mas a crítica precisa ser feita não no sentido de terminar com a política, mas de melhorar essa política, né? E a avaliação das cotas de 10 em 10 anos, que é o que está na lei, é justamente para isso, né? Ou seja, passados 10 anos, o que precisa ser feito para que a gente possa aperfeiçoar essa política. Então, a minha contribuição à crítica, né, da implantação das cotas é o de onde eles vêm, né? É o meu modo de dizer que, ok, foi um grande... foi importante, né, para a história do Brasil, mas é preciso que haja um aperfeiçoamento também dessas políticas, né? Bom dia a todos. Meu nome é Thaisa, sou de Minas Gerais. Minha pergunta é exatamente nesse viés mesmo, né? Essa questão da censura, na verdade, é uma repetição, não foi a primeira, não vai ser a última, né? É a marcha da insensatez aí que a gente vive. E eu sou médica, cirurgiã, mas apaixonada pelas letras, e agora, depois de meio século de vida, eu estou formando em letras e literatura, então exercendo aí, conquistando aí um sonho. E eu tenho percebido, eu sou inserida na universidade como professora, né? E agora como acadêmica, eu tenho me decepcionado exatamente pela perda do papel da universidade em se posicionar. Então, eu sinto que, infelizmente, falta posicionamento, faltam professores politizados, e isso a gente está deixando que outros decidam por nós quem que vai dizer o que se deve ler ou não, né? Então, assim, a partir desse evento, do seu livro aí mais recente, eu fico pensando o que nós poderíamos fazer de concreto a partir disso, para que isso não se repita. Porque quem está dizendo que a gente deve ler, qual o caminho que a gente deve ir, são pessoas, exatamente como você disse, tem um livro na estante, mas não são leitores, né? Então, assim, infelizmente, falta posicionamento das universidades, e queria saber sua opinião por isso. Você já foi professor, né? E essa realmente é uma angústia que eu tenho vivenciado nessa vida acadêmica, né? Essa perda do brilho no olhar, do encantamento, daquela capacidade de se indignar, e o que nós hoje, nesse ponto, poderíamos fazer de concreto para reverter isso e para, pelo menos, evitar
que isso volte a acontecer, porque daqui a pouco nós estamos aí queimando livros nas praças públicas de novo, né? De novo. E no meu entendimento, sou professora e tenho também conexão com mais 2 universidades públicas, federais e uma estadual, e realmente tenho me decepcionado aí com o Centro de Ciências Humanas do ponto de vista concreto. O que nós poderíamos fazer efetivamente para mudar o rumo dessa história, navegar por outros mares? Obrigada. O espaço acadêmico ele é naturalmente hostil. Ele é um lugar de disputa, de poder, é um lugar, enfim, de brigas de egos. Tem uma série de poderes ali envolvidos. E, ultimamente, eu tenho ido bastante nas universidades públicas para dar aulas magnas e, enfim, dar curso de extensão. E, sempre quando eu me encontro com os reitores, é sempre a mesma. Assim, não teve um reitor, e olha que eu já fui universidade nesse Brasil, né, mas não teve um reitor que não viesse. Teve um que pegou uma planilha, assim, eu não gosto de planilha, né, para começar, mas ele veio com uma planilha de gastos que eles têm, que não tem verba e que não tem dinheiro, e que daí é uma loucura para conseguir pagar a conta da luz da universidade, é uma negociação que tem que ser feita com a própria empresa para não ter corte de energia. Assim, é uma coisa desoladora, assim, o que eu tenho visto nas universidades, né? E assim, não é uma coisa de agora, é uma coisa que vai se acumulando anos e anos e anos de precarização da própria universidade. E, ao mesmo tempo, conseguem ser universidades de ponta, assim, universidades que têm uma pesquisa respeitada no mundo todo, né, e tal. Eu acho que uma das coisas mais concretas que a gente pode fazer é não votar na extrema-direita. Acho que esse é um primeiro passo, né, assim, porque, senão, a gente tem aí o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, do Trump tirando dinheiro das universidades que têm programas de diversidade nas suas universidades. Então, assim, se está ruim, pode piorar, né? Então, essa é uma das primeiras coisas. A segunda coisa é que a gente precisa também compreender que a universidade é esse lugar de arena de ideias, né? Então, se a gente tem uma ideologia predominante, a gente precisa também entender por que ela está predominando dentro da universidade. E como eu acredito muito nos jovens, e sempre vou acreditar nos jovens, eu acho que essa renovação da juventude que entra na universidade, ela bagunça a universidade, sempre. Historicamente, sempre foi isso que aconteceu, né? Se a gente for na Revolução de Maio de 68, na França, por exemplo, que, enfim, os estudantes queriam apenas que que os dormitórios fossem mistos, né? E, a partir daquilo, foi um questionamento de todo um costume cultural, né, e que acabou disseminando por uma série de contestações, e aí veio a classe operária, e veio um monte de coisas. Então, assim, eu acho que, enquanto houver essa renovação, né, dos jovens na universidade, me parece que ainda vai ser a última fronteira contra a barbárie, né? Ou seja, a escola e a universidade ainda são essa fronteira contra a barbárie. Então, nesse sentido, eu sou um pouco mais otimista, né, nesse sentido de acreditar que a juventude nos salvará de algo pior. Eu tenho muito prazer de falar com você, porque eu admiro muito você e adorei todos os seus livros. Mas eu gosto de ler desde que eu tenho 6 anos de idade. Eu fui, provavelmente, a mais velha daqui do auditório. Eu sou a mais velha do auditório. E eu tive muita sorte, porque fui alfabetizada pela minha avó e não podia ir para a escola porque era guerra, então não tinha escola aberta. Mas, quando entrei na escola, no primeiro ano primário, eu tive uma professora que me ensinou a amar os livros e a amar a poesia. E também ela mandava a gente decorar poesias, mandava a gente fazer uma redação todos os dias, a gente tinha 7 anos. Depois eu tive, no primeiro ano do ensino médio, também uma outra professora que nos dava a Ilíada para ler. Então, essa formação que veio da escola
para mim foi extremamente importante. Eu sinto que aqui tem muito pouco disso. E você, como professor, disse que é importante fazer com que as crianças, e principalmente os adolescentes, agora ligados só no celular, que não sabem mais escrever, não sabem mais ler, não gostam mais de fazer isso, leem por obrigação, porque na escola dão livros para serem lidos por obrigação e não por prazer. Eu queria saber como poderia mudar isso, como a escola, você como professor, como a escola poderia mostrar para as crianças de hoje a importância disso, não tanto da literatura como obrigação, como disciplina, mas com prazer, como importante filosoficamente, como importante para crescer. Especificamente sobre os adolescentes, né, porque eu acho que talvez seja o mais grave, né? As crianças, elas são muito proativas, assim, no sentido de acreditarem na gente. Assim, as crianças acreditam nos pais, assim, mas daí quando elas deixam de acreditar, aí fica difícil convencer elas a quererem fazer alguma coisa, né? E na escola há uma grande celebração do livro nas escolas, assim, para a primeira infância, assim, né, quando você tem mesmo crianças ainda não leitoras, ainda em fase de alfabetização, né, mas há essa celebração do livro, essa valorização do livro. Tem muitos trabalhos que as professoras fazem, né, em todas as escolas que eu fui, sempre havia um trabalho muito forte, né, com os livros. É claro que a criança passa mais tempo com a família do que com a escola, né, então, se não houver aí uma conjugação dos interesses da família com a escola, assim, a escola sai perdendo de 10-0 porque não tem muito o que fazer, né? No caso da adolescência, eu acho que é mais grave porque, primeiro, a gente não tem muita experiência com os adolescentes, assim, experiência em termos históricos, né? Ou seja, a juventude, como a gente conhece, ela foi inventada ali na década de 60, 50, né? Principalmente com aquele filme Juventude Transviada, em que a gente tem uma noção de ideia de liberdade que está associada aos jovens. Então, essa estética adolescente, ela nasce justamente nesses meados. E como é uma juventude que busca essa ideia de liberdade, essa ideia de se dissociar dos pais, né, de querer fazer algo diferente da sua geração, essa invenção, né, da juventude que a gente tem, nós não temos, ainda nos dias de hoje, condições de lidar justamente com essa invenção da adolescência. Então, até pouco tempo atrás, tinha criança e tinha adulto, né? Antes não tinha nem criança, né? Criança também é uma invenção, né, que é de pouco tempo. Então, eu acho que ainda nós estamos sofrendo bastante, quem tem filho adolescente sabe disso, nós estamos sofrendo bastante para lidar com os adolescentes. E, quando a gente entra na seara da leitura, aí a coisa é dramática mesmo, assim, né? Enfim, eu tenho um filho de 15 anos que até os 11 anos ele disse que queria ser poeta, né? Hoje ele diz que quer ser gamer, né? Então, de poeta para gamers, né? E aí, o que você faz com isso, né? Então, eu já tentei um monte de coisa, assim, já fui jogar videogame com ele, joguei aquele negócio que é os blocos, aqueles, né, que é Minecraft, né, que demorei muito para entender o que é uma árvore, o que é um carneiro, né, assim, dentro daquele jogo. Mas eu entrei no mundo dele, mesmo assim há uma desconexão, assim, né? Ou seja, há um descrédito dos adolescentes nos pais, né? Ou seja, tudo isso que vocês estão me prometendo na minha vida prática não está funcionando, né? Eu, enquanto professor, eu sofri bastante com os alunos adolescentes, principalmente os alunos do primeiro ano, que são aqueles alunos de 15, 16 anos, 14, 15, 16 anos. Então, eu tinha algumas táticas, assim, não eram muito convencionais, né, mas eram as minhas táticas, né? Então, por exemplo, eu tinha que dar lá poemas do Gregório de Matos, barroco brasileiro. Vocês já leram os poemas do Gregório? A lírica do Gregório? Chatérrima, assim, né? E aí eu chegava no quadro e disse, vamos ler, né, vou botar aqui um poema, a lírica do Gregório. Aí escrevia assim, poemas eróticos do Gregório. Daí eu apagava. Aí virava para eles e dizia, gente, eu ia botar aqui poemas eróticos, mas vocês não podem ler, porque, né, pela idade de vocês. Aí eu virava, daqui a pouco eles estavam sacando o celular, indo atrás do poema do Gregório de Matos, né?
Ou eu chegava na sala de aula carregado de livros, assim, livros que eu não ia usar em sala de aula, mas eu carregava livros. E aí, eventualmente, chegava um aluno e me perguntava sobre aqueles livros, e aí eu começava a dizer, dava uma aula particular para aquele aluno que está ali, né? Então, contando histórias, mentindo que a Moby Dick era a minha história, que eu tinha ido para Balneário Camboriú e encontrei uma baleia, né? E aí fiquei perseguindo ela em Tramandaí, em Canoas. Mas são estratégias que não cabem no plano de ensino. Não posso botar isso no meu projeto lá, vou carregar livros e colocar em cima da... Enfim, conheça a sua turma, é o que eu dizia para os professores. Você precisa conhecer a sua turma para saber que estratégias você usa. E é que nem o filho, né? Você conheça o seu filho para que você consiga, né? E, para terminar, tem uma piada de um humorista lá do Rio Grande do Sul, que é o Marcito, que estudou comigo, né? E ele tem uma piada que ele diz que ele está com um filho adolescente agora, e aí ele diz que o Gabriel, né, que é o filho dele, ele perguntou para o Gabriel, vou comprar um chinelo para você me diz qual é o seu número? E aí disse que o Gabriel olhou para ele assim, levantou e foi embora. Aí ele ficou com aquilo, será que ele ficou bravo comigo porque eu sou o pai dele e não sei quanto ele calça? Né? Aí passou, não sei o que e tal. Aí, dias depois, ele foi num jogo que o Gabriel estava jogando. Aí, no final do jogo, ele chamou o Gabriel. Gabriel, vem cá. Aquele dia lá que eu falei do teu chinelo lá, você ficou bravo comigo porque não era, eu não sabia o número do seu chinelo, né? E aí ele olhou bem assim para o filho e não era o Gabriel. Era outra pessoa. Né? Ou seja, era para vocês rirem, gente. Assim, piada. Estão chocados, não é para... mas isso ilustra assim, o quanto nós conhecemos ou não dos nossos filhos. Né? Assim, então, a gente pode ter, como eu tenho em casa, sei lá, 3.000 livros numa estante, tanto na minha casa em Porto Alegre quanto em São Paulo, a gente tem muito livro. Mas agora que o João, meu filho de 15 anos, está olhando para ela, assim, esse dia ele puxou lá um livro do Afonso Cruz, Como Comprar um Poeta, né? Aí ele olhou, assim, eu fiquei super feliz. Nossa, ele está, né, tá voltando a ser poeta. Aí eu perguntei para ele, e aí, filho, gostou desse aí? Não, mas é leitura obrigatória da escola, eu vou ter que ler, né? Falando sobre paternidade, então, minha pergunta vai nesse sentido. Você tem um filho de 15 anos, então, quando ele nasceu, você ainda não estava na função de escritor, estava na função de professor. Eu queria saber se, a partir de agora, com a chegada do Telzinho, que aí já é uma outra experiência, você também, né, já está mais maduro, o que isso você acha que começou a influenciar na sua escrita? Porque, para mim, foi assim, um antes e depois da chegada dos filhos. Então, eu queria saber como a chegada desse rebento está te rebentando por dentro. Era isso que eu queria saber. Bom, a primeira paternidade foi um apagar de incêndios assim constante, né? Enfim, eu tinha 33 anos, estava terminando um livro, terminando a minha graduação, estudando para o mestrado, e um filho recém-nascido e pouco dinheiro, assim, trabalhando 3 turnos como professor em escola pública. Esses dias eu peguei o meu contra-cheque 15 anos atrás, eu fiquei chocado que eu conseguia me virar com R$ 1.400. Assim. E, assim, parece que houve um apagão, essa ideia que é um apagão do que foi esses primeiros anos do João, né, do meu filho, porque, como vivia essa coisa de apagar incêndio e não saber muito bem, enfim, como lidar com as questões da vida e também da própria paternidade, a impressão que eu tenho é que, de repente, o João tinha 4, 5 anos. Né? Então, foi tudo muito veloz. Né? E, com essa paternidade de agora, com tudo que eu já estudei, com a experiência que eu tive com o João, dos erros que eu cometi, eu aprendi a não cometer os mesmos. Estou cometendo outros, certamente. Né? Os pais estarão sempre errados. Né? Por mais que você tente ser perfeito, os filhos sempre vão reclamar da gente. E é bom que seja assim. Eu não sei se foi o Christian Dunker que falou que a gente tem que preparar os nossos filhos
para que um dia, na vida adulta, eles não queiram passar o Natal com a gente, né? Talvez seja uma das coisas mais duras para os pais, né? Assim, não passar o Natal. E eu acho que essa segunda paternidade tem influenciado na minha escrita de maneira a dar importância ao que deve ser, ao que é importante, né? E é isso que eu tenho feito assim na minha vida assim enquanto escritor e enquanto pai também, né? Eu me sinto muito mais presente nesses primeiros dias. O Theo agora está com 4 meses, né? E eu tirei uma licença paternidade de 3 meses por conta e risco, né? Sem participar de nenhum festival, sem participar de nenhuma palestra. Guardei um dinheiro para justamente ficar esses 3 meses, né? E foi importantíssimo, assim, né? Hoje a gente tem, vocês devem ter visto ele por aí, né? A gente tem um bebê que é assim, ele não dá problemas para a gente. A gente até se olha assim, tá, mas qual é a hora que ele vai começar a chorar ou assim, ele é uma criança muito tranquila, muito querida, e isso é fruto também do que a gente fez nesses 4 meses, né? Assim, de dar segurança para ele, de isolar os discursos nocivos, assim, não dá muito colo porque senão não vai querer, né? Não, dá muito colo sim, né? Abraça muito, dá segurança para ele, né? Agora ele já está conseguindo quase dormir sozinho, né? Por quê? Porque ele sabe que se ele chorar ele vai ter, né? E essa é o que os pais devem fazer, né? É esse olhar distante, quase com uma certa indiferença, não com bebês, é claro, né? Mas conforme ele vai crescendo, você tem que olhar para o seu filho com uma certa indiferença no sentido, vai, mas eu estou aqui se você precisar, né? E aquela coisa quando você tem 2 filhos e aí os filhos entram naquela de qual que o meu pai ou minha mãe gosta mais, né? E na verdade não tem a ver com gostar mais ou menos, tem a ver com o que cada filho necessita de você, né? Então tem um filho que ele vai viajar mundo, vai fazer um monte de coisa, de vez em quando ele vai te mandar uma mensagem, está tudo bem com ele. E tem outro que não, tem outro que ele vai precisar ficar mais perto, que ele vai precisar te ligar mais vezes, vai precisar ficar com você mais vezes. E não significa que você ama mais esse, né? Significa que você está dando o que ele está necessitando de você, né? Então são algumas coisas que eu fui aprendendo, né? E que eu estou agora exercendo assim de maneira mais plena, né? com o Theo. Bom dia, meu nome é Celso. Ontem a Socorro falou muito sobre ir a locais onde escritores viveram, trabalharam, enfim, como isso também influencia um pouco o processo criativo dela. Você estava falando uma coisa que me chamou a atenção, até fiz uma anotação, sobre você estar bem, né, porque você tem que se entregar no momento da escrita. Bom, primeiro eu queria saber que escritores te influenciaram nesse nível, assim, de você querer ir até lá, pegar alguma coisa, alguma energia deixada ali e tal, se teve isso na sua vida, se tem alguém que seja essa inspiração nesse nível. E também outra pergunta que fizeram para ela, que eu achei legal ela ter respondido, que é o que você tem lido ou o que você recomendaria a leitura. Assim, eu não vou nas casas, né, principalmente se tiverem mortos, porque eu tenho medo, né? Então, eu preferiria não. Se eu tivesse visto um vulto lá, eu tenho impressão. Eu teria ido embora, assim. A minha mãe diz que eu sou uma pessoa muito sensitiva, que eu sinto as coisas, não sei o que e tal. Uma vez eu fiquei num hotel lá em Araxá, o Grande Hotel. Você conhece o hotel aí? Aí tem uma feira lá, Feira Araxá. Primeira vez que eu fui, me botaram nesse hotel que parece um castelo, né? Aí o Afonso, que é quem organiza, quando terminou a janta e o pessoal estava indo todo para os quartos, ele disse, saindo assim, né? Ele é sem vergonha, né? Ele falou assim, cuidado com o agachadinho nos corredores. Aí eu disse, quem é o agachadinho, Afonso? É um ser que fica agachado nos cantos. Pois é, agachadinho Guimarães Rosa, ainda prefiro Guimarães, né? Porque o agachadinho, não sei. Não. Mas o que me inspira mesmo assim a escrever é
acho que passa um pouco pela ideia de inveja, assim, né? De você ler um livro e aí você, nossa, mas por que eu não tive essa ideia também, né? Por que eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu comecei copiando vários autores, assim. Eu copiei o Rubem Fonseca, foi o primeiro que eu copiava, assim. Escrevi um conto chamado Arcádia. Era o conto que eu escrevi, que era assim, tinha assassinato, tinha sexo, tinha um monte de coisa. Entreguei para um professor ler, ele leu, e aí tinha várias citações de intelectuais também, que eu conhecia na época, né? Aí ele leu o conto e falou assim para mim: achei muito bom o seu conto, mas assim, é uma cópia do Rubem Fonseca. Segundo, não é Arcádia, é arcada dentária. E terceiro, quem criou a psicanálise não foi o Newton. Tá? Então, assim, show de horrores. Depois comecei a copiar a Clarice, daí depois fui para o Caio Fernando Abreu, depois comecei a copiar o Hemingway. Eu lembro de ter copiado umas 30 páginas do Hemingway, não por plágio, mas para entender como ele fazia os diálogos, né? Porque eu não sabia. Então, a minha escrita criativa era desse jeito assim que eu fazia, né? E aí depois de tantos anos eu entendi que a voz de um escritor nasce da união de todas as pessoas que a gente leu, aliada à nossa experiência. Então, esqueçam aquela ideia de que não vou ler nada para não me contaminar. Assim, quanto mais contaminado você estiver, melhor você vai escrever, né? Agora vi que o Theo acabou de chegar ali. Qual era a outra pergunta mesmo? O que eu tenho lido hoje, eu tenho lido Socorro Racioli, né? Eu tenho lido Itamar Vieira Júnior, eu tenho lido assim, os meus contemporâneos, tenho lido a Tayane, minha companheira, que também é escritora, a Eliane Marques também. A Eliane Marques, enfim, já conheço há muitos anos, né? Lá do Rio Grande do Sul. Conheci como poeta, depois agora como romancista. E estou lendo um livro agora chamado Matei um Cachorro na Romênia. Assim, leiam, que é incrível. Parece estranho o título, mas aí quando você entende aí o significado do cachorro, o que é o cachorro, realmente é um livro que tem me pegado muito. E um livro que eu terminei de ler, que foi o Literatura Infantil, do Alejandro Zambra. Para quem está vivendo a paternidade, é um livro incrível também, sobre a relação dele com o filho.